Questão sobre primeiros socorros. Não é um sintoma do estado de choque. Algumas observações nessa questão. Preste atenção que a questão está perguntando aquele que não é um sintoma. É muito comum a gente esquecer e no desenrolar da leitura aqui das alternativas acabar marcando qual que é. Sintomas, gente, para quem tem pouca familiaridade com essa parte de primeiros socorros, são sinais. Sinais, mas não é sinais de trânsito, não. São sinais que você percebe na pessoa. Por exemplo, se uma pessoa está com febre, que sinais ela apresenta? A pele dela fica quente, você põe a mão nela, a temperatura dela está alta, isso é um sinal. Ela fica avermelhada, ela fica sonolenta, ela sente frio, ela tem a sensação de frio. Esses são os sinais, sintomas, tá? Estado de choque, esse choque aqui também não tem nada a ver com choque elétrico, nada a ver, esquece esse choque elétrico aqui. Quando fala estado de choque, normalmente aqui, né, nas questões do Detran, vai estar falando de choque hipovolêmico. O que é um choque? Vou escrever aqui, hipovolêmico. Professor, complicou, hein? Precisa guardar essa palavra? Precisa não, calma, é só para você entender o contexto. Volêmico é de volume, quantidade. E hipo é um prefixo que representa baixo, pouco, beleza? Então, volêmico é o quê? Volume, quantidade. E hipo significa baixo, pouco. Baixo, pouco volume de quê? De sangue. Sangue. Se a pessoa está com choque, está em estado de choque, significa que ela está num choque hipovolêmico, que é de baixo volume de sangue, baixo volume sanguíneo. E a pessoa que está nessa condição, ela apresenta alguns sintomas, alguns sinais. Quais são esses sinais? Suor abundante. Ok. Você observa ela fica aquele sudorese. Na prova costuma falar sudorese. Aí cai sudorese lá, o pessoal fica louco. Nossa, que monte de palavra difícil. Então aproveita para rever esse vídeo aqui algumas vezes. Que é para você não ter dúvida. Sudorese é suor em abundância. Está suando muito. Tem aquele suor frio, sabe? Você põe a mão nela assim, ela está gelada. Então isso aqui é um sinal. Eu estou procurando qual que não é. Respiração irregular. Também, quem tem estado de choque por baixo volume sanguíneo ou choque hipovolêmico, ela não respira compassadamente, bonitinho igual a gente, ela fica com a respiração irregular, descompassada. Então isso aqui também é um sinal, é um sintoma de estado de choque. Pele fria e pegajosa, exatamente, eu falei que ela apresenta muito suor, mas você põe a mão nela, ela está fria, está colando, pegajosa. Isso também é um sinal de estado de choque. Agora, pulso lento. O que é pulso? É o ritmo com que a sua artéria pulsa aqui. Isso tem relação com o coração, ele vai trabalhando. Pensa comigo. Se o seu corpo está com baixo volume de sangue, o que o coração entende? Gente, tem pouco sangue para eu alimentar o corpo inteiro. O que eu vou ter que fazer? O que o coração faz? Ele trabalha mais rápido para aquele pouco sangue ser bombeado para o corpo todo. Então, se o coração trabalha mais rápido para bombear aquele pouco sangue que tem, o pulso vai ficar mais lento? Não, o pulso vai ficar mais rápido. Então, não é pulso lento. Quem está com baixo volume de sangue circulando nas artérias por conta desse estado de choque, ela apresenta pulso rápido. Agora, olha que interessante. O pulso fica rápido. Presta atenção que tem muita gente que erra isso em prova, hein? Porém, ele fica fraco. Por que ele fica fraco? Porque o volume de sangue é pouco. Então, não dá para dar aquela dilatação toda na artéria. Professor, mas isso não é contraditório? Não. O fato dele estar rápido é só a contagem. Conta aqui para você ver. Em vez dele dar 100 pulsações por minuto, ele está dando 150, 200 pulsações por minuto. Ele está tá rápido. Só que quando você põe a mãozinha ali para sentir, ele está fraquinho, você quase não sente, porque o volume é pouco. É pouco sangue. É como se fosse uma mangueira d'água. Você viu uma mangueira d'água quando você liga na água da rua, que está jorrando água? Aquilo é força. Né? Aqui sai muita água, então dá muita força ali, aquela projeção. Agora, se a água da rua estiver acabando, o que acontece? Aí a mangueira fica ali fraquinha, não é?
Então presta atenção nisso. Fica rápido, não é lento, porém fica fraco. Cuidado para não confundir isso, hein? Achei. Essa aqui é a alternativa que corresponde àquele que não é um sintoma ou sinal de uma vítima em estado de choque. Questão sobre processo de habilitação. Não é uma mudança de característica no veículo. No documento do veículo e no registro dele, lá no RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores, tem algumas características. Fala se esse veículo é de passageiro ou se ele é de carga. Fala a cor dele, que cor que ele é. Fala marca e modelo. Fala o tipo do combustível. Então tem algumas características que identificam esse veículo. Quando você precisa mudar uma característica de um veículo, a cor, por exemplo, eu quero pintar de rosa. Você não pode simplesmente chegar lá e mandar o lanterneiro ou funileiro lá pintar de rosa. Você tem que pedir uma autorização para o órgão de trânsito, no caso o DETRAN. E aí eles vão analisar o seu pedido, ver se aquilo não influencia na segurança do veículo ou coisa e tal. E autorizando, aí você vai fazer essa mudança, no caso da cor, né, que é um exemplo que eu dei aqui, e tem que fazer isso constar no documento. Tem que voltar com o veículo lá depois, fazer uma vistoria, aquilo constar no registro dele, no RENAVAN, e no documento. Tem várias coisas que são características do veículo, outras não. E é isso que essa questão está pedindo. Qual que não é uma mudança de característica? Descarga livre. Essa descarga é o escapamento. O escapamento está livre, está aberto, fazendo barulho. Isso é alteração de característica? Para você saber se é ou não, é muito simples. Consta no documento da sua moto ou do seu carro alguma coisa em relação à descarga, escapamento? Não consta. Se não consta no documento, se não consta no registro dela, então isso aqui não é característica do veículo. Se a descarga está livre, está aberta, é uma infração de trânsito. Você tirou ali o silenciador do cano de descarga. O motoqueiro faz muito isso, né? É motoqueiro mesmo, não é motociclista que faz isso, não. Só que isso não é uma característica do veículo. Você está alterando ali um dispositivo original. Você não pode. Existe uma infração de trânsito que diz que você removeu o silenciador do cano de descarga ou do escapamento, é infração de trânsito. Você vai pagar uma multinha e essa moto vai ficar retida até você resolver o problema. Então isso aqui, gente, não é uma mudança de característica. Como eu estou procurando aquela que não é, possivelmente essa é a resposta. Vamos analisar outras. Falta de freio. Veja bem, isso aqui não é uma mudança de característica, isso aqui é uma falha mecânica, falta de freio. Isso aqui o proprietário do veículo não fez a manutenção adequada, faltou o freio. Isso também não é uma mudança de característica. Mudar a cor do veículo. Isso aqui é uma mudança de característica. Professor, como é que eu vou marcar? A ou B? Pode ter duas respostas na questão? Não. Então você tem que analisar aqui, ó. Que aqui está escrito, ó, as alternativas A e B estão corretas. Pronto. A letra D já condenou, falou A e B estão corretas. Aqui é a resposta que você deve marcar. Questão sobre meio ambiente. Não constitui. Esse constitui é o DETRAN querendo falar bonito para dificultar a sua vida na hora de interpretar. Quer ver como é que fica fácil mudar isso aqui? Ó? Esse não constitui, a gente vai mudar por um verbo, que é ou são. Né? No caso aqui, como está no plural, eu não vou colocar não é, eu vou colocar não são. Ó, não são. Se fosse no singular, sem o S aqui, eu poderia colocar não é efeito danoso de ruído. Beleza? E aqui até cabe. Acho que nem precisaria, porque eu não vou marcar mais de uma. Não constitui efeito. Não precisava nem desse S aqui. Danoso do ruído. Tá vendo? O DETRAN aqui pecou, não precisava ser no plural, não. Aí não precisa nem ser um não são, é simplesmente um não é. Pronto. Não é efeito danoso de ruído. Danoso é de dano. Dano. O que é dano? Prejuízo. Estragou, machucou, prejuízo. Não é efeito de dano do ruído. Dor de cabeça. Ruído é barulho, né, gente? Barulho. Vocês sabem disso, né? Barulho. Dor de cabeça. Quando você está exposto a muito barulho, dá dor de cabeça? Já aconteceu isso com você? Não? Você já deve ter visto alguém reclamando que está com dor de cabeça de tanto barulho, não é? Então isso aqui é um dano de ruído, de barulho. Eu estou procurando qual que não é.
Efeito estufa. Esse estufa aqui, ó, eu sei que pouca gente conhece estufa, talvez você nunca tenha visto uma estufa na sua vida, mas uma estufa é um ambiente tipo um micro-ondas, desse que a gente usa na cozinha. Só que não é um micro-ondas não, tá, gente? É tipo, tô falando só para vocês entenderem o tamanho e a função ali. Que ele serve para esterilizar equipamentos. Normalmente os dentistas utilizavam, não sei se utilizam ainda, para esterilizar ali os instrumentos que eles usam ali no trabalho do dentista. Médicos também, né, naqueles instrumentos que são usados em cirurgias. Então, estufa é um ambiente onde você coloca como é que eu falo? As ferramentas de trabalho do dentista, do médico, ou de qualquer outro profissional que tenha isso, põe ali dentro e aquela estufa ela esquenta em altíssima temperatura. E qual que é a função? Esterilizar, matar os micro-organismos que tem ali. Aí, com o nosso planeta Terra, acontece um efeito parecido. Obviamente não tem nada a ver, mas colocaram o apelido por causa disso, por causa dessa relação. O que é uma estufa? Um ambiente, um recipiente quente para poder esterilizar as coisas. Quando o planeta fica muito quente, então ele chama de efeito estufa. Isso acontece por algum fenômeno natural que eu não vou entrar aqui agora no conceito, porque senão foge do conceito inicial ou principal da questão. E o objetivo aqui não é dar uma aula de meio ambiente, mas só identificar. Então, o efeito estufa não constitui dano de ruído. Quando você está fazendo muito calor, tem relação com barulho? Relação nenhuma. Calor e barulho são coisas totalmente distintas. Então, aqui eu achei. A letra B, efeito estufa, não é efeito de dano do ruído. Insônia, a pessoa perdeu o sono por causa de muito barulho. Sim, tem muita gente que não consegue dormir mediante muito barulho. Irritabilidade, sim, a pessoa fica irritada por causa de muito barulho. Então, o único aqui que não é efeito do dano do ruído é o efeito estufa, letra B. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva não constitui exemplo de condição adversa no contexto viário. Contexto é uma maneira geral de olhar uma determinada coisa. Nós estamos falando de viário, da via. Vocês já ouviram eu falar algumas vezes aqui sobre condições adversas. As condições adversas elas estão relacionadas à luz, questão de iluminação, ao tempo, quer dizer, o clima, né? Se está chuva, calor, sol. A via, se tem buraco, se tem muita curva, subida, descida. Ao trânsito, se está congestionado, se está fluindo. Ao veículo, isso inclui seus passageiros e carga. E ao condutor. Então, só essas 6, eu não vou escrever isso aqui na tela de novo, não, porque quem acompanha aqui comigo as correções de questões já viu escrevendo isso várias vezes. Luz, tempo, via, trânsito, veículo e motorista, que é o condutor. E aqui está querendo saber qual que não é um exemplo de condição adversa, que é uma dessas 6 que eu falei, relacionada à via, contexto viário. Fluxo lento, olha, trânsito com fluxo lento. A própria alternativa está mostrando aqui que está relacionado ao trânsito. Contexto viário, de um modo geral, está dentro do contexto viário? Sim, contexto viário. Quando você vai para a via para poder enfrentar ali um determinado deslocamento da sua casa, do seu trabalho, o trânsito congestionado é uma adversidade. Então, isso aqui é trecho da rodovia submetido a obras de restauração do pavimento. Sim, obras na pista. Também é uma adversidade. Motociclista conduzindo uma motocicleta pela manhã rumo ao seu trabalho. Isso aqui não é uma adversidade. Isso aqui é uma condição normal. Você chega no trânsito, que você mais vê gente pilotando motocicleta, deslocando de um ponto ao outro. Cadê a adversidade? A adversidade é alguma coisa adversa, que foge do padrão natural. Motociclista conduzindo a sua motocicleta pela manhã rumo ao seu trabalho. Isso é normal, não tem adversidade nenhuma aqui. Então, isso aqui não é exemplo de condição adversa, já achei a resposta. Estação chuvosa, fria, acabei de falar. Uma das condições adversas é o tempo. Quando eu falo tempo no sentido de clima. Chuva, frio, calor, sol, vento, tudo isso está relacionado a tempo ou clima. Então, é condição adversa.
A única que não é, ou que não constitui, e lembrando que esse constitui aqui pode ser substituído por um né? O Detran podia usar uma linguagem mais simples, né? Não é exemplo de condição adversa no contexto viário. É o motociclista conduzindo a sua motocicleta. Isso é natural, não é adverso. Questão sobre processo de habilitação. Não está faltando um acento aqui, equipamento obrigatório nos ciclomotores. Ciclomotores são as cinquentinhas, né? Cinquentinhas. Já estão carecas de saber o que é uma cinquentinha. Não é equipamento obrigatório. Buzina, cinquentinha, ciclomotor, cinquentinha. Precisa de buzina? Precisa. Triângulo de segurança? Responde aí para mim. Triângulo de segurança, aquele que os carros têm. Quando acontece uma falha mecânica, a gente pega o triângulo, coloca ali atrás do veículo, a 30 metros pelo menos, né? Que é o que a resolução do CONTRAN estabelece. Cinquentinha precisa de triângulo? Precisa não. Os veículos de duas rodas, de 3 rodas, triciclo precisa. Os veículos de 2 rodas não precisam de triângulo, tá? Então, motocicleta, motoneta e ciclomotores não precisam. Então, essa aqui é a resposta. Indicador luminoso de mudança de direção. Isso aqui é a seta. O Detran podia ter colocado seta, facilitava bem a vida, gente, né? Indicador luminoso que vai mudar a direção é a seta. Retrovisor esquerdo e direito também precisa. O único que não precisa aqui é o triângulo de segurança, letra B de bola. Questão sobre direção defensiva. Não está relacionado a ato inseguro do condutor. Veja bem, ato inseguro do condutor. Ato inseguro é uma imprudência. Imprudência. Ato inseguro é uma imprudência. Excesso de velocidade é ato inseguro. Precariedade na sinalização viária. Sinalização da via, as placas enferrujadas, mal sinalizado. Isso tem a ver com o condutor? Não, isso tem a ver com a via. Então, já achei. Qual que não está relacionado a ato inseguro do condutor? A letra B. Desobediência ao sinal do semáforo fechado. Desobedeceu o semáforo. Aí é o condutor. Ok, essa é. Dirigir embriagado. Ok, também é. A única que não tem relação a ato inseguro do condutor é a precariedade na sinalização viária. Ficou fácil essa aí, né? Questão sobre primeiros socorros. Não se deve fazer em caso de vítima com febre. Febre é o quê? Temperatura alta. Temperatura corporal está acima de 37, é mais que 37 graus Celsius. É Celsius mesmo, né? É. Passou o termômetro ali, está com mais de 37, então ela está com febre. O que acontece? O que acontece quando a pessoa está com febre? A temperatura corporal está alta, ela está muito quente. A sensação que a pessoa tem, quem está com febre, é de frio, não é? Você já sentiu febre, você sabe disso. Quem está com febre fica trêmulo, sentindo frio. Qual que é a vontade da gente? Enfiar debaixo de uma coberta. Só que se você enfiar debaixo de uma coberta, o que você vai fazer? O que a coberta, o que o agasalho, a blusa faz? Retém o calor do corpo, não é? Retém o calor do corpo. Então, se você agasalha uma vítima dessa, ao invés de você ajudar ela a baixar a temperatura da febre, você está ajudando a manter ou até aumentar. Então, o desagasalhar, que é o contrário de agasalhar, né? Existe o agasalhar, que é colocar uma blusa nessa pessoa. O desagasalhar é tirar o agasalho dessa pessoa, deixá-la com o mínimo de roupa possível. Então, desagasalhar a vítima vai fazê-la tremer muito de frio, mas vai baixar a temperatura corporal. Isso aqui é ok, tá certo. Tá? E aí a gente está procurando qual que não se deve fazer. Esse aqui deve. Preste atenção, se a vítima está com febre, você não pode agasalhar essa vítima. Agora, desagasalhar, que é tirar a blusa, tirar o agasalho, isso aí pode. Aquecer com cobertores para diminuir os calafrios. Ela vai sentir calafrio, acabei de falar isso. Agora, você pode aquecer ela com cobertor? Não pode. Tem que ser o contrário, é tirar o cobertor. Eu estou procurando aquela que não se deve fazer. Já achei. Você não pode aquecer com cobertores. Fazer banho de imersão na temperatura corporal. Normalmente, quem está com febre toma um banhozinho, melhora, não melhora? Mas tem que ser um banho de temperatura morna, que é mais ou menos a temperatura natural da pessoa.
né? Uma aguinha morna. Água quente vai piorar. Água fria não é recomendável, apesar de eu ver alguns profissionais da área de saúde fazerem, mas eles são formados, sem preparação para isso. Nós, leigos, não. Se tivermos que dar um banho numa pessoa com febre, vai ser banho na temperatura corporal. Então aqui, ok, o banho na temperatura corporal, beleza. Aplicar compressas. Compressa é pano molhado, tá? Compressa é pano molhado. Molha o pano, a toalha, na água fria e coloca sobre a testa da vítima. Ok, pode. Isso é muito comum. Pode colocar na testa, pode colocar no pescoço, pode colocar debaixo das axilas, nos pulsos, nos punhos, né? Nos punhos. Tudo é ok, ajuda a baixar a temperatura corporal. Então, a única aqui que não pode é aquecer com cobertores, letra B de bola. Questão sobre infrações e penalidades. Não sendo possível identificar o infrator, a responsabilidade pela infração será de quem? Isso aqui, gente, não sendo possível identificar o infrator, é quando você passou ali numa fiscalização eletrônica, acima da velocidade, ou avançou o sinal vermelho, e aí o dispositivo fiscalizador lá, né, tirou a fotografia do carro, sabe que o carro é seu, então ele vai notificar você. O que é notificar? Te avisar. O órgão de trânsito vai te avisar. O seu veículo foi flagrado cometendo uma infração lá no dia tal, hora tal, no lugar tal. Se não era você quem estava dirigindo, você tem que identificar o infrator. O prazo que você tem para fazer isso é de 30 dias e marque isso, porque isso é pergunta de prova, tá? Mas não é isso que a pergunta está pedindo aqui. Ela está dizendo o seguinte: não foi possível identificar o infrator. O proprietário do veículo não disse quem estava dirigindo em 30 dias. A responsabilidade vai recair sobre quem? Sobre o arrendante. Arrendante é quem arrenda um veículo. Não, não é. Proprietário do veículo? Esse aqui é o bacana que vai responder. Se não foi possível identificar o infrator, o proprietário será responsabilizado. Eu estou falando aqui em relação à pontuação na habilitação, tá? Porque o valor a pagar pela multa sempre fica atrelado ao veículo. E o veículo é de propriedade do fulano lá. Esse fulano, obviamente, vai ser sempre o proprietário, sempre vai ser responsável pelo pagamento da multa. Sempre. Anota isso. A responsabilidade pecuniária de pecúnio, de din-din, dinheiro, a responsabilidade pecuniária sempre vai ser do proprietário, mesmo que ele indique que era outra pessoa que estava dirigindo. Quando ele indica que era outra pessoa que estava dirigindo, isso só vale para fins de registro de pontuação. É para saber no prontuário de quem é que eu registro esses pontos dessa multa aqui, essa infração. Entendeu? Se o proprietário não indica, aí acaba caindo a pontuação no prontuário dele também. Ah, mas e se o proprietário não tiver habilitação? Vamos supor que o dono do veículo não tem habilitação. Comprou, não tem habilitação, quem dirige é o filho dele. Aí não vai registrar pontuação para ninguém, porque o órgão de trânsito não sabe que era o filho dele que estava dirigindo. E o dono do carro não tem CNH, então não vai registrar. É o caso aí de quando a infração acontece com um veículo registrado em nome de empresa, né? Empresa não tem CNH. Até existe uma multa chamada NIC, que é multa por não identificação do condutor, que pode ser aplicada à empresa ou ao proprietário que não indica o condutor. Mas como é que o órgão de trânsito vai saber que quem estava dirigindo não era o proprietário? Só se o proprietário realmente não tiver carteira. Aí não era ele, porque não tem carteira, né? E não apresentou o condutor, aí eu vou aplicar uma multa NIC nele, com a outra multa, assunto para outra aula. Então achamos aqui, letra B é a resposta. Mais um aí sobre infrações e penalidades. Nas infrações de natureza gravíssima e grave, gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos. São computados ou registrados respectivamente quer dizer na ordem em que foi colocado, tá? Primeiro gravíssimo, depois grave. Os seguintes pontos na CNH do infrator. Está aqui 7 e 5, já coloquei. Gravíssima é 7, grave é 5. Para quem não sabe, vamos escrever essa bagaça aqui. Leve 3 pontos. Média 4 pontos. Grave 5 pontos. Gravíssima 7 pontos. Gravíssima vezes 3, 21 pontos? Não. Esses fatores multiplicadores só incidem sobre o valor da multa, nunca sobre a pontuação. Guardou? E ainda tem que ficar atento,
Porque tem infração que não registra pontuação, tá? Por exemplo, condutor sem habilitação. Condutor não tem habilitação. Vai tomar multa por dirigir sem habilitação, mas vai registrar pontuação para ele como? Ele não tem habilitação. Sacou? Então tem infração que não registra pontuação. E todas as infrações que já dão suspensão do direito de dirigir também não registra pontuação. Por exemplo, dirigir embriagado. Dá suspensão do direito de dirigir. Direto. Independentemente de quantos pontos a pessoa tem acumulado. Se a infração já dá suspensão direta, não vai registrar pontuação para esse condutor. Entendeu? Então guarda essas informações, hein? 7 e 5, cadê? Está aqui. Letra D é a resposta. 7 e 5. Questão sobre normas de circulação. Nas rodovias de pistas simples, porque tem pista dupla, que são duas pistas, não confunda duas pistas com duas faixas, uma indo, outra vindo. Não é pista mesmo. Tem uma pista, um canteiro central, outra pista. Rodovia de pista simples é uma pista só, não tem canteiro central. E aqui está dizendo que não tem sinalização regulamentadora de velocidade. Não tem aquelas placas de 80, 90, 100 por hora. A velocidade máxima será de 100 km por hora para quais veículos? Isso a gente aprende lá na hora que a gente está estudando classificação de vias. A rodovia tem velocidade para pista dupla e pista simples. E na rodovia ainda tem diferença para automóveis, caminhonetes, caminhonetas e motocicletas e demais veículos, né? Que são ônibus, micro-ônibus, caminhões, carretas, coisa e tal. Então eu já falei, né? 100 por hora vai ser para esses bacanas aqui, ó, automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. Letra D de dado. Olha a letra A, automóveis, caminhonetas, motocicletas. Faltou caminhonete e aqui ainda vem um apenas, que é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que quando aparece casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Ônibus e micro-ônibus? Não. Aí eles vão entrar aqui na faixa de 90 km por hora. Para os veículos de transporte coletivo de passageiro? Coletivo de passageiro é o ônibus e o micro-ônibus. É a mesma coisa. A B e a C falam da mesma coisa, só mudaram o jeito de falar. A resposta é a letra D de dado aí para você.